Graças e paz, amados. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Que manhã maravilhosa nós podemos desfrutar na presença do Senhor, juntamente com os irmãos, de podermos dizer que Ele é o nosso Deus e que nós somos o povo dele. Irmãos, já vamos ao texto bíblico, que é em Lamentações, capítulo 3. Estamos alegres que nosso presbítero Almir, sua esposa Laide, retornaram de viagem bem, e retornaram ao nosso vínculo, nosso círculo entre irmãos. Estamos contentes também que novamente o nosso irmão presbítero Felipe, sua esposa Daiane, seus filhos retornaram também nesta manhã. Amém. Glória a Deus. Está cultuando a Deus conosco nesta manhã. Nós estamos alegres porque o Senhor nos trouxe aqui essa manhã. Foi o Senhor que nos trouxe e estamos aqui para louvá-lo e agora, neste momento, ouvir a Tua palavra. Lamentações 3, nós vamos ler apenas o verso 1 até o verso 24. Lamentações, número 3, a partir do verso 1 até o verso 24. É isso que dá, você está faltando na escola bíblica dominical. Não sou eu, irmão, não sou eu. 16? Mas é que é um dos livros que a gente não está tão habituado, né? Mas vamos fazer a leitura. Lamentações 3, a partir do verso 1 até o verso 24. Diz assim a porção da palavra do Senhor. Eu sou o homem que vi a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Certamente, ele voltou a sua mão contra mim, sem parar, todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, e despedaçou os meus ossos. Construiu rampas de ataque contra mim, e me cercou de amargura e dor. Ele me fez habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Cercou-me de um muro, e já não posso sair. Prendeu-me com pesadas correntes. Verso 8. Mesmo quando clamo e grito, ele fecha os ouvidos à minha oração. Fechou os meus caminhos com blocos de pedra, fez tortuosas as minhas veredas. Foi para mim como um urso à espreita, como um leão pronto para atacar. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Depois me abandonou. Entesou seu arco, em algumas traduções mais atualizadas, esticou o seu arco e me pôs como alvo de suas flechas. Verso 13. As flechas da sua aljava atingiram meu coração. Fui feito motivo de riso para todo o meu povo, e a sua canção de deboche o dia inteiro. Fartou-me de amarguras e me saciou de absinto. Quebrou os meus dentes nas pedras e cobriu-me de cinza. Já não sei o que é ter paz, e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse: não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Verso 19. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim.
quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Verso 24. A minha porção é o Senhor, diz minha alma. Portanto, nele esperarei. Amém? Irmãos, como eu falei, nós não estamos tão familiarizados com o livro de Lamentações, mas nós sabemos que ele faz parte daquilo que Jeremias profetizou em seu livro, né, que leva o seu nome também, livro do profeta Jeremias. E o livro de Lamentações é um conjunto de 5 poemas em que o profeta, né, esses 5 poemas, eles são de natureza fúnebre, ou seja, de luto, de perda, de sofrimento, né, nessa natureza. E o profeta, nesses 5 poemas, ele está chorando e lamentando o que aconteceu no ano 586 a.C., né? Quando Nabucodonosor ele sitia, ele cerca a cidade de Jerusalém, ele invade, ele destrói a cidade, ele destrói o templo de Deus e leva cativo mais de 70% da população, e o restante que ficou passa a mendigar, passar fome ou algo pior. E é nesse conjunto de 5 poemas, irmãos, que nós percebemos nas palavras. Acredito que vocês, durante a leitura, vocês puderam observar as figuras de linguagem a que o profeta ele descreve a sua situação. É claro que no poema 1 e 2, que são os capítulos 1 e 2, ele vai descrever, ele vai lamentar especificamente a destruição de Jerusalém. Mas agora no capítulo 3, nesse terceiro poema, ele vai descrever, né, de maneira pessoal a sua situação, como ele se sente diante dessa situação, como ele enxerga o Senhor diante dessa situação, né? Então nós vemos diversas notas de tristeza, aquilo que nós chamamos de melancolia, né? Nós vemos um profundo pesar desse homem, e não é de se estranhar, uma vez que nós o conhecemos como profeta das lágrimas, profeta chorão, ou algo parecido, né? Então, isso é bem pertinente à natureza de Jeremias. Ele é um homem de dores, no Antigo Testamento, por se considerar. Ele era um homem de dores, um homem que sabe o que é sofrer, ele sabe o que é padecer. Não é estranho, né, na teologia nós fazemos comparação de Jeremias com Jesus em diversas características. Então não é de se estranhar nas palavras de Jeremias ele usar tons, figuras, palavras e expressões tão tristes, tão melancólicas, né, que nos causa tanta tristeza, né, e nos faz refletir o que esse homem quer dizer, o que ele está dizendo quando o Senhor pega uma flecha da sua aljava e atinge ele. O que ele está tentando dizer, né? Isso também faz parte da natureza poética dos textos, né? Usar figuras para descrever algo da nossa realidade. E Jeremias, o interessante de Jeremias, irmãos, é que ele era um verdadeiro patriota. E por que isso é importante, irmãos? Jeremias, ele amava o povo da aliança. Jeremias, ele amava o templo do Senhor. Jeremias, ele amava a cidade santa, porque ele sabia que era a cidade do grande rei. Jeremias era um perfeito exemplo de patriota, ele amava a sua nação. E aqui nós estamos se referindo à nação, né? Uma vez que no Antigo Testamento Israel é o povo da aliança.
Mas o Novo Testamento já não o povo da aliança já não é direcionado a um povo geograficamente localizado, mas é a todos aqueles que creem e professam Cristo como seu Senhor. Irmãos, Jeremias ele é um perfeito exemplo a nós, de que nós devemos amar o povo da aliança. Nós devemos amar as coisas de Deus, irmãos, como nenhuma outra coisa. Irmãos, que coisa maravilhosa é nós podermos estar entre os santos. Coisa maravilhosa é nós podermos estar entre os irmãos na casa de Deus. Sabe o que isso significa? Estar na casa de Deus entre os irmãos é estar junto de Deus, é estar perto de Deus, é desfrutar das bênçãos que Deus dispõe em sua aliança. E Jeremias é um perfeito exemplo de que nós devemos amar a igreja, nós devemos respeitar e tudo, entenda, isso é praticamente uma aula de eclesiologia. Tudo que nós fazemos à igreja, nós fazemos ao Senhor. Tudo que nós fazemos ao povo de Deus, nós estamos fazendo ao Senhor. Não é estranho nós ouvirmos isso, porque quando Paulo está perseguindo a igreja, Jesus chega até ele e fala: por que você está me perseguindo? Por que você está me perseguindo? Por que você está me afrontando? Irmãos, quando nós estamos no meio do povo de Deus, quando nós amamos a palavra do Senhor, quando nós estamos apegados, irmãos, isso aqui é o corpo de Cristo. E Paulo vai dizer que pode nos sobrevir tal maldição sobre nós, quando nós não sabemos discernir o corpo do Senhor. Ele não está falando ali do pão e do vinho. Ele está falando justamente acusando aqueles que chegavam, comiam tudo e deixavam os pobres famintos. Paulo vai dizer: vocês estão desprezando, vocês estão desonrando o corpo de Cristo. Lembre-se, grave isso: uma vez que nós servimos a igreja, a Cristo, aos nossos irmãos, nós estamos servindo a Cristo. E coisa maravilhosa, nós podemos olhar isso em Jeremias. Só que infelizmente, irmão, Jeremias, ele, como testemunha ocular, do que aconteceu no ano 586 a.C., ele tem o desprazer, irmãos, de contemplar os seus conterrâneos, ou seja, como você quiser se referir a eles, Mas Jeremias ele contempla, os seus compatriotas a desonrarem o Deus da aliança com suas práticas idólatras, seus argumentos cobertos de hipocrisia, e ter que ver esse povo que ele tanto amava, que ele tanto queria o bem, ver esse povo recusando as advertências do Senhor e recusando se arrepender dos seus pecados. Sabe aquela mãe que ama tanto o filho? Fala: filho, não é assim. Essa é a dor que Jeremias está sentindo. Jeremias amava tanto o povo de Deus, a ponto de sentir tamanha frustração, quando ele vê o povo em rebeldia, e rejeitando a palavra do Senhor. E em seguida, após ter que ver tudo isso, foram praticamente cerca de 40 anos de ministério, pregando a palavra do Senhor, Jeremias ainda teve que contemplar, irmãos, esse testemunho ocular, vendo esse povo da aliança, o povo que ele tanto amava, o povo que ele orava, a cidade que ele amava, o templo que ele servia, adorava ao Senhor. Ele teve que ver essa nação
esse povo da aliança sendo esmagada aos olhos, né, de diversos profetas do Antigo Testamento, não só Jeremias, mas também Abacuque vai falar isso, mas sendo esmagado por uma nação mais ímpia, perversa do que eles. E eu falo isso aos olhos dos profetas do Antigo Testamento, porque uma das dificuldades que os profetas tinham, né, ante a disciplina de Deus ter que levantar os babilônicos para ferir o seu povo, era a seguinte questão: Senhor, o Senhor está usando uma tragédia para desfazer outra tragédia? O Senhor está usando um povo pior, mais corrupto e perverso para disciplinar o seu povo? Esse era o grande dilema de alguns profetas como Jeremias, Abacuque e outros. O problema não era a correção, era por meio de quem estava vindo essa correção. Deus, ele usa os babilônios para invadir esse meu reino. Então Jeremias, ele contempla tudo isso, irmãos. Ele vê tudo isso passar, toda essa desgraça e tragédia passar diante dos teus olhos. Ele tem que testemunhar tudo isso, e ainda assim, como nós acabamos de ler o texto, ele teve que testemunhar acerca da bondade e da misericórdia do Senhor. E que coisa difícil, né, irmãos? Quando nós estamos passando por algum momento de perda, algum momento de tragédia, alguma espécie de desgraça que nos sobreveio, e ainda assim nós temos que proclamar: o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, a sua misericórdia dura para sempre. E é exatamente isso que Jeremias teve de testemunhar. Testemunhou toda essa tragédia, toda a destruição, o povo sendo levado cativo, e ainda assim declarar em diversas passagens neste livro de que é bom esperar no Senhor com paciência, de que o Senhor é bom para aqueles que o buscam, de que embora o Senhor fira, o Senhor também cura. E na prática nós sabemos que o cativeiro, irmãos, nada mais foi aquilo mesmo que o profeta vai descrever como a vara do furor de Deus, a vara da correção, Deus disciplinando o seu povo. Mas como eu disse, o que deixou o profeta talvez mais confuso, mais angustiado, era perceber que talvez os seus 40 anos ministrando na porta do templo, apontando os pecados dos sacerdotes, dos líderes religiosos, na percepção dele, talvez aquilo ali não valeu de nada. Talvez essa era a preocupação, perplexidade de Jeremias. Tem que ver que talvez o seu ministério não serviu de nada. Mas Deus já havia falado para Jeremias, já havia ensinado: a minha palavra executará aquilo, o objetivo ao qual ela foi enviada. Quer seja para abençoar, quer seja para destruir, quer seja para edificar, quer seja para derrubar. A palavra do Senhor não fracassou. O povo fracassou. Nós fracassamos, irmãos. Nós oscilamos entre obediência e submissão. Nós oscilamos em amor reverente a Deus e idolatria. Nós oscilamos, nós falhamos constantemente para com o Senhor. Mas a sua palavra não falha em nenhum momento. O Senhor não falha, irmãos. O interessante também é que nesse cenário, irmãos, Deus está basicamente redirecionando
a esperança do seu povo, redirecionando a fé do seu povo. Porque veja só, antes de ser levado cativo, o povo tinha basicamente 3 esperanças a que eles se apegavam, a que eles se apoiavam. Era como uma espécie de amuleto da sorte. Eram 3 falsas esperanças. E nós, como seres humanos, nós temos nossas falsas esperanças. Talvez uma nova forma de governo, né? Um novo partido no governo. Talvez seja essa a nossa esperança, o nosso trabalho, né? Nós temos criado no nosso coração ao longo do tempo falsas esperanças, assim como Israel. E o povo tinha 3 falsas esperanças. A primeira era o trono. Deus havia de fato prometido que jamais faltaria um rei da linhagem de Davi que se assentasse no trono. E o povo confiava nisso. O povo acreditava, aliás, eles distorciam, porque a ideia era, por meio da linhagem de Davi, trazer um rei justo, perfeito, que conduzisse o povo no caminho certo. O povo se apoiava na ideia da linhagem davídica, de que Deus simplesmente não deixaria faltar nenhum rei da linhagem de Davi. Então não poderia vir nenhum exército, nenhum tipo de monarca fora de Israel que tomasse o trono, que destruísse a cidade ou coisa parecida. Essa era a primeira falsa esperança. Era confiar na carne. Maldito o homem que confia no homem, que se ampara no homem. E a segunda falsa esperança, embora Jeremias amasse o templo, a segunda esperança era o templo como lugar de refúgio. Irmãos, não pense que Jesus foi o único a semelhar a casa do Senhor como um covil de ladrões. Jeremias já fazia isso no Antigo Testamento. E não só isso, o povo andava em seus próprios caminhos em rebeldia, e eles achavam que no templo de Deus eles estariam seguros, que os seus pecados não seriam expostos. Irmãos, no Antigo Testamento o templo não era lugar de refúgio. Como é que o Senhor descreve a sua casa? Minha casa será chamada casa de oração, em que ouvirei as suas orações. O povo se recusou a entender que a casa de Deus não é lugar para nós escondermos os nossos pecados, mas é justamente aqui que nós confessamos, que nós dizemos: Senhor, perdoa-me, eu não sou digno de estar aqui, Senhor. Eu não mereço estar diante da Tua presença. Isso aqui não é um lugar de refúgio para você esconder quem você é no seu trabalho, na sua casa, com as pessoas lá fora. Aqui é casa de oração. É o momento em que o povo de Deus se reúne para adorar o Senhor e servi-lo com temor e alegria. Não é lugar para esconder os nossos pecados. Não é lugar para colocar máscaras. Mas é justamente aqui, irmãos, por meio da palavra, que Deus ele expõe os nossos pecados. É exatamente aqui que Deus ele revela a sua santidade. Porque Ele é santo e é fogo consumidor. E é por isso que o nosso irmão Caio sempre bate na tecla: a gente não sai da nossa casa para um show ou para entretenimento. Nós saímos para servir e adorar ao Senhor de maneira comunitária.
habitar entre os irmãos com alegria, com temor e com reverência. Caso contrário, irmãos, paira sobre nós uma nuvem de ira da parte do Senhor. E a terceira falsa esperança a que o povo se apoiava, infelizmente, era uma aliança que eles haviam feito com o Egito, né? Que os monarcas de Israel, ao longo dos tempos, fazia com o Egito e renovava essa aliança para que eles tivessem uma pseudo-segurança por causa de uma guerra, ou por causa de algum conflito, e pela iminência do ataque babilônico, então eles tinham uma garantia. E esse é o nosso coração. Nós fazemos aliança com o mundo, nós fazemos aliança com o pecado, nós fazemos aliança com o Egito para nos favorecer, para nos acomodar, para nos dar segurança. Quando, na verdade, essas três falsas esperanças, elas rejeitam as três verdadeiras alianças, esperanças que nós deveríamos ter. A de que uma vez, se Deus realmente garantiu que no trono jamais faltaria descendente, e que da linhagem de Davi viria um verdadeiro rei, esse rei é Cristo. E se a nossa esperança não está em Cristo, ela não é esperança, ela não é fé. O povo estava ancorado, esperançoso de que o templo era lugar de refúgio. Era basicamente um lar onde ele pudesse se esconder, ocultar os seus pecados. Mas eu gosto daquilo que Moisés ele vai escrever no Salmo 90. Senhor, o Senhor tem sido o nosso lar, a nossa morada, o nosso lugar de refúgio de geração em geração. O Senhor é a nossa casa, o Senhor é a nossa morada, o Senhor é o nosso lugar de refúgio. É nele que nós podemos nos esconder. E é exatamente nele que todas as máscaras caem, que toda mentira se dissipa, que toda arrogância e prepotência é derrubada. É justamente no Senhor. E aí, olhando para aquilo que Jeremias ele vem dizer, irmãos, ele diz que ele é testemunha ocular, já no verso 1, eu sou um homem que vi a aflição causada pela vara do furor de Deus. E aí ele vai descrever, nós vamos observar em alguns trechos, como ele se sente em relação a Deus, como ele se sente em relação a tudo isso que ele está vivendo, tudo isso que ele está vendo. A primeira imagem que ele vai utilizar, isso é importante, está no verso 2, aparece também em outros versos, mas no verso 2 dá para a gente poder entender. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Talvez para a nossa concepção um pouco mais moderna, isso não cause tanto efeito, né? Como os leitores, propriamente ditos, judeus, né, que leriam esse texto posteriormente, tinham a percepção é a seguinte: era de fracasso e derrota. Quando ele usa essa imagem, o Senhor me colocou em trevas, me fez andar na escuridão e não na luz. A ideia aqui, que nas Escrituras, a escuridão ela é usada com frequência como uma imagem de derrota e fracasso. É uma imagem de profundo desespero e humilhação. Não é só a percepção que a gente tem, apagou as luzes, poxa, eu
não consigo encontrar nada aqui nesse ambiente. A imagem a que os leitores, a que o autor está descrevendo aqui, é uma imagem de fracasso e derrota. Em diversas ocasiões, irmãos, quando nós passamos por sofrimento ou algum momento difícil na nossa vida, nós temos esse sentimento de fracasso e derrota, o que em muitos dos casos é natural. Isso é um cenário de impotência, de abatimento, o que é normal, causado pela pressão do sofrimento, da angústia. E era assim que Jeremias se sentia. Nós ficamos até admirados em perceber como um homem como Jeremias, um homem que amava o povo de Deus, um homem que obedeceu durante 40 anos pregando a palavra do Senhor, como é que ele foi submetido a passar por esse tipo de sofrimento, esse tipo de sentimento, fracasso e derrota? Essa é a primeira coisa que ele vai escrever. Senhor, eu me sinto um fracassado, um derrotado. O meu ministério parece que não serviu de nada. E é exatamente isso que o sofrimento nos causa. Sentimento de impotência, de humilhação. A segunda coisa que ele vai usar, a imagem, é de alguém que está cercado e até mesmo acorrentado. A gente vai ver isso no verso 7. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Prendeu-me com pesadas correntes. Embora Jeremias ele já tenha sido, em algumas ocasiões do seu ministério, ele tenha sido preso, ele tenha sido acorrentado ou coisa parecida, Jeremias ele usa, na verdade, aqui uma linguagem figurada para descrever não a sua relação com o povo, ele está descrevendo a sua relação com Deus. Entendam isso, a relação que ele está escrevendo aqui é dele com Deus. Ele não está lembrando daquilo que o povo o submeteu a ter sido jogado numa cisterna ou num lugar cheio de lama ou coisa parecida. Ele está descrevendo aquilo que ele está sentindo em relação a Deus. Ele vai dizer no verso 7: o Senhor me cercou como um muro e já não posso sair. Sinto como se estivesse com pesadas correntes me envolvendo. E Jeremias escreve aqui exatamente como ele se sente em relação a Deus. Senhor, eu me sinto preso, acorrentado, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. Olha só a imagem que Jeremias está retratando Deus em seu relacionamento para com ele. Não só isso de estar preso, acorrentado, de certa forma subjugado, mas também Jeremias descreve Deus como uma espécie de inimigo, alguém que se opõe a ele. Ele vai dizer: o Senhor é como um urso à espreita, um leão pronto a me devorar, um guerreiro valente com a sua flecha tirada da sua aljava, pronto para atirar, e eu sou o seu alvo. Jeremias está descrevendo o Senhor como seu oponente, como seu inimigo. E para nós talvez seja um pouco estranho esse tipo de linguagem, né? Mas é exatamente como nós nos sentimos, irmãos. Em muitas ocasiões, quando somos submetidos a um sofrimento ou a algum tipo de dificuldade, nós sentimos que, se Deus não nos abandonou, Ele está contra-atacando contra nós. É como se fosse assim: se nós não nos sentimos abandonados por Ele, nós nos sentimos como inimigos, como suas presas, como alguém que está sendo ferido por Ele. E é exatamente assim que
Jeremias se sente sozinho e desamparado. Sozinho e desamparado. Uma outra imagem aqui o profeta Jeremias ele descreve acerca daquilo que ele tem em relação a Deus nessa ocasião, é quando ele diz lá no verso 15: fartou-me de amarguras. Jeremias ele comparou a sua situação exatamente como experimentar aquilo que eles experimentavam durante a Páscoa, aquelas ervas amargas que eles tinham que experimentar de maneira simbólica, né? Para que o povo pudesse se lembrar dos 400 anos de sofrimento, de muita dor no Egito. Por isso que o povo durante a Páscoa comia essas ervas amargas. E Jeremias ele compara a sua situação exatamente com o amargor dessas ervas. É verdade que em certas ocasiões da nossa vida, parece que a nossa vida ela fica tão amarga, tão desprezível, por causa do sofrimento, por causa da dor, por causa do luto, da perda. A nossa vida se torna tão desprezível, e tão amarga. Era exatamente isso que Jeremias ele sentia. Era como se fosse uma espécie de crise existencial. Não há nenhum tipo de problema, irmãos. Nós percebemos em diversos autores bíblicos, né, quando a gente fala na atualidade sobre problemas psicológicos ou até mesmo suicídio, para nós parece coisa atual, mas no próprio contexto bíblico, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, já passaram por esses tipos de problemas, por crise existencial, em pensar em suicidar-se. Jeremias se encaixa perfeitamente, Jonas se encaixa perfeitamente, Jó, são pessoas que desejaram a morte e desprezaram totalmente a sua existência, porque a vida se lhes tornou amarga e insignificante. O sofrimento muitas vezes nos impõe esse fardo, esse pesado fardo. E aí uma outra imagem que ele vai descrever é quando ele diz, no verso 17: eu já não sei o que é ter paz, e esqueci o que é desfrutar do bem. Pensa no homem que sofreu, irmãos, que padeceu durante 40 anos. Ele não está dizendo só nessa ocasião. E paz para os judeus não é meramente a paz que nós damos hoje, mas o shalom, a paz que o povo estava familiarizado, representava, significava paz, prosperidade, saúde e bem-estar. Era um pacote completo, era uma vida plena, não estou dizendo vida perfeita, mas era uma vida plena no Senhor. E Jeremias já não sabia mais o que era desfrutar do bem. Talvez quando nós passamos por sofrimento e angústia, a gente não sabe mais o que é ter uma boa noite de sono. Nós não sabemos mais o que é ter paz. Nós não conseguimos mais desfrutar do bem que procede de Deus, dos recursos que Ele nos disponibilizou, porque a dor nos afeta. E é exatamente nesse cenário, irmãos, é onde que o profeta ele vai descrever no verso 8: eu não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou.
encerrou, eu não tenho mais força, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais de onde tirar forças. Os irmãos vêm à minha casa, os irmãos me visitam, os irmãos mandam mensagem, mas eu não tenho mais força, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais alegria. Eu não sei mais o que fazer. Talvez seja essa a nossa resposta diante do sofrimento. A minha esperança se esgotou. Não tenho mais esperança no Senhor. Mas olha como o tom muda a partir do verso 21 e verso 24. Quando o profeta Jeremias diz, verso 21, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu não sei se muitos de vocês olharam o pequeno texto que eu escrevi ontem no grupo, mas dizia o seguinte: olhe para você e você vai ficar deprimido. Olhe para as circunstâncias, no mínimo você vai ficar desesperado. Olhe para Cristo, olhe para o Senhor. Eu tenho certeza que a sua percepção, a sua visão de mundo, ela vai mudar. Sabe o que a gente está fazendo, irmãos? A gente está tentando entender Deus à luz das circunstâncias. Ao invés de entender e interpretar a história por meio do Senhor. Olhar para as circunstâncias através das lentes de Cristo. Irmãos, aqui não é mensagem de autoajuda, aqui não é mensagem motivacional, porque Jeremias foi levado para o Egito, foi morto apedrejado. Ele não está dando mensagem motivacional. E longe de me fazer isso. O povo foi levado cativo, o templo foi destruído, passou décadas. Pedras espalhadas pela cidade. Isso aqui não é mensagem motivacional. Isso aqui é para mudar a nossa concepção de quem é Deus. E para Jeremias, verso 24, o Senhor é a minha porção. Eu gosto muito do que Paul Walsh, pastor batista americano, ele diz: enquanto o mundo está dizendo que Cristo é tudo o que nós precisamos, para mim, Ele é tudo o que eu tenho. A gente usa Jesus como um amuleto, Ele é tudo o que eu preciso. Dinheiro é Cristo, família, necessidade é Cristo. Não, irmãos, você não tem absolutamente nada, nem o seu corpo é seu. Nem um pequeno átomo, uma molécula ou qualquer parte constituinte do seu corpo é seu. A única coisa que Deus nos deu e que a gente pode bater no peito é meu, é Cristo. Ele é meu e eu sou dele. É por isso que Jeremias está dizendo: o Senhor é a minha porção. Eu perdi tudo. O povo que eu amava foi levado cativo. O templo que eu amava foi destruído. Eu não tenho nada. Irmãos, Deus ele nos submete em diversas circunstâncias para mudar as nossas concepções, a nossa visão de mundo. Às vezes nossa esperança ela está apontada para algo material. E Deus ele faz isso que ele redireciona a nossa esperança para Ele. E se para fazer isso vai ter que nos fazer sofrer, se para promover a glória dele, ele vai ter que nos submeter ao sofrimento, que assim seja, que a vontade de Deus seja feita. E é nesse cenário que a esperança, irmãos, ela é renovada, ela é alicerçada em Deus. Enquanto Jeremias ele olhava para as situações, enquanto ele olhava para a humilhação que ele passou, irmãos, foi um homem de dores, foi um homem muito humilhado,
Quando ele fala aqui no texto que ele virou a canção, ele era motivo de piada, de escárnio entre os seus compatriotas. E enquanto ele olhava para isso, ele não tinha esperança. Mas quando ele olhou para o Senhor, quando ele diz: eu quero trazer à minha memória o que realmente faz sentido, o que realmente importa. Eu quero trazer à minha memória o que traz esperança. Enquanto nós estivermos olhando, irmãos, para essa disputa política no cenário, tudo isso, irmãos, nós nunca teremos a esperança de que um dia o Senhor vai exterminar os ímpios e estabelecer o seu trono de maneira absoluta e eterna. Porque a nossa esperança está voltada em alguém subir lá e nos representar, fazer tudo por nós, quando na realidade quem cuida do povo de Deus e quem sempre cuidou não é o Estado, é Cristo. É Cristo quem sempre cuidou da sua igreja. Amém?